foi aí, né? Transformador elementar. Então, como a gente viu ontem, né, eu vou ter um lado primário, né, enrolado aqui em algumas espiras do lado primário, e eu tenho também um lado secundário, tendo a mesma característica no que diz respeito à construção, né? O que vai poder mudar de um lado para o outro vai ser espessura, tá? Ou seja, a bitola dos cabos, né? Então, ou seja, o cabo do enrolamento primário e do secundário podem mudar a bitola, e também o número de espiras. Tá? Então, o número de espiras pode também mudar de um lado para outro. Então, a gente vai entender o porquê que muda, né? Qual que é a necessidade de mudar tanto o número de espiras quanto a bitola dos enrolamentos envolvidos aqui. Tá? Então, essa é a forma aí do transformador elementar. Só para ver se vocês estão acompanhando legal aí, o que aconteceria se eu tivesse esse núcleo que está mostrado aqui maciço? Ou seja, se ele fosse um núcleo inteiro, tá? Ou seja, uma barra de ferro aqui inteira. As perdas seriam muito grandes, né? Qual perda? A corrente de Foucault e esterese. Esterese até que não. Tá? A laminação aqui tem a ver mais com as correntes parasitas, né? Que são denominadas correntes de Foucault. A gente melhora a esterese melhorando o tipo de material, tá? Então a gente mexe naquele Mi lá, tá? No Mi material. Eu acho que era a resistência, a baixa resistência que tinha, né? A ideia, a resposta do Wesley tá metade certa aí. É exatamente a ideia do corrente de Foucault, tá? Então, se eu deixar esse núcleo aqui maciço, Pedro, o que eu vou ter aqui é uma corrente elétrica, uma resistência elétrica alta. Mentira, né? Uma resistência elétrica baixa. Em contrapartida, a corrente induzida de perda, que é chamada de corrente parasita, né, vai ser alta aqui no núcleo, ó, circulando no núcleo. Sim, sim. Certo? Aí essa corrente aqui vai causar aquecimento, beleza? Lembra que potência é igual a R vezes I ao quadrado. Né? Que você tem corrente, você tem um corpo com resistência, você tem potência, e essa potência aqui indica calor, tá? Calor sendo irradiado, então eu tenho perdas. Então, por isso que a gente lamina o núcleo, tá? Aqui não ficou evidenciado, mas fiquem com isso aí na cabeça. Bom, aqui eu tenho uma indicação aqui de um circuito, né, a partir agora de simbologia. Então, aqui fica bem claro que não existe contato elétrico do primário para o secundário. Não existe contato elétrico. Por quê? Porque eles estão isolados eletricamente aqui, olha, do primário para o secundário. Então, o acoplamento que acontece do primário para o secundário acontece por meio dessas linhas que estão evidenciadas aqui, ó. Porque o campo magnético que é estabelecido no primário, ele corta o secundário, né, por meio do núcleo ferromagnético que é colocado. Tá? Então, cria-se um campo magnético, parte desse campo magnético é perdido aqui, tá vendo? Olha, esse campo magnético que está indo para a esquerda aqui, ele não está exercendo função nenhuma para nós, tá? E ele é representado no modelo como uma reatância de dispersão, beleza? Isso é considerado uma perda. E aqui a gente tem a parte que de fato transfere energia do primário para o secundário. Então, o secundário vai apresentar lá uma tensão, que é chamada de tensão induzida, tá? Que é exatamente, né, de acordo com os conceitos que a gente viu aí anteriormente. Então, o transformador veio como uma tentativa de converter quantidades, beleza? E essa conversão é feita em corrente e em tensão. Então, essa é a simbologia que a gente vai usar para indicar os transformadores. Bom, aqui já está uma imagem de um transformador real, tá bom? Um transformador monofásico real. E esse transformador, já dá para a gente observar algumas coisas nele aqui. A primeira coisa que a gente observa é o núcleo laminado. Já fica evidente, né, um pouco mais claro do que eu falei, na aula de ontem que eu falei, né? Perceba que o núcleo aqui é feito de pequenas chapas que são coladas, né? Umas às outras aqui. Do lado primário, eu tenho uma bobina, tá vendo aqui que tem tipo uma espécie de um carretel, onde eu tenho bobinas enroladas, e aqui em cima vai uma cobertura, que geralmente é de papelão, tá? Cobertura de papelão aqui vai esmaltada, né, para oferecer uma proteção maior para esse enrolamento. Então aqui é ligado à fonte de tensão, tá? Eu alimento aqui como uma fonte de tensão, e aqui no secundário eu observo a indução, né, por meio de um medidor, e consigo alimentar uma carga qualquer, beleza? Respeitando sempre a relação de transformação entre as partes. Então, aqui está mostrando a influência primordial que o núcleo causa
né, no que diz respeito à concentração das linhas de campo magnético. Olha só, eu tenho aqui nesse momento, olha, nessa primeira figura aqui, eu tenho um enrolamento sendo alimentado com uma tensão de 20 volts e no secundário está sendo monitorada a tensão induzida. O que acontece aqui? É criado aqui um campo magnético, obviamente, né, nessa bobina aqui, e parte desse campo magnético corta a bobina de secundário, causando a indução. O problema é que não existe nada entre o primário e o secundário para tentar fazer essa concentração das linhas. Tá? Então, acontece nesse momento aqui o que a gente chama de dispersão. Tá? Então, o fluxo magnético aqui, ó, ele está sendo disperso no meio e não está sendo aproveitado da forma correta. O que a gente faz para melhorar isso? Coloca um núcleo. Se eu coloco o núcleo, agora as linhas de campo criadas no primário, elas vão ser concentradas no núcleo e irão cortar aqui o secundário com uma eficiência maior. É claro que aqui continua tendo um pouco de perda, tá? Nem tudo são flores. Aqui continua tendo um pouco de perda, mas nem se compara às perdas que estava tendo nesse primeiro arranjo aqui. Beleza? É por isso que aqui está mostrando, né? Se vocês observarem aqui, está mostrando uma tensão induzida aqui baixa no medidor aqui. Tensão induzida aqui bem baixa, né? Está escrito aqui, ó, pequena tensão induzida. E aqui o ponteiro já deflexionou mais, né? Indicando que existe uma tensão induzida maior, que é o que está escrito aqui. Beleza? Então a função do núcleo, lembrando que esse núcleo aqui é ferromagnético, tá? Então é um núcleo com uma liga de aço. Então a permeabilidade dele aqui é a permeabilidade do ferro, que é uma permeabilidade considerável, né? E em contrapartida, a relutância do ferro é baixa, indica que ele permite que linhas de campo magnético passem por ele sem ele oferecer resistência. Beleza? Bom, aqui tem algumas normas que são aplicáveis a transformadores de potência. Transformadores de potência não, transformadores no geral. Tá? E além dessas normas que estão aqui, que são NBRs, a gente entra naquele mesmo contexto das normas da concessionária. Tá? Então, se olhar lá as NDs da CEMIG, né, com relação à subestação, com relação a consumidor em média tensão, tal, lá vai ter muitas especificações relacionadas também ao transformador que vai ser usado para determinadas funções. Então, essa primeira NBR 53, 56, fala sobre transformadores de potência. O que são transformadores de potência? Transformadores de alta potência. Beleza? Estamos falando aqui de robustez, né, de maior transferência de potência, consumo maior de energia, e por aí vai. NBR 5440 está falando sobre transformadores de distribuição. Tá? Então, os transformadores de distribuição, é só vocês olharem na rua aí, né? Vocês vão observar os transformadores chamados aí de distribuição. Transformador de potência, que tem também falando sobre os métodos de ensaio, NBR 5380. Esses ensaios aqui, vou falar deles um pouquinho mais para frente, tá? Inclusive é atividade para vocês, parte da atividade para vocês de amanhã. Qual que é a função de fazer um ensaio em um transformador? Né? Quais os parâmetros que você espera ler, né? E qual o motivo deles? Temos aqui também NBR 5416, aplicação de cargas em transformadores de potência, né, no que diz respeito ao procedimento. E aqui a gente tem questão de terminologia, tá? Eletrotécnica e eletrônica. Eu falo aqui dos transformadores, né, da terminologia que é usada. Repito, se a gente observa também nas NDs, né, com a maioria das normas que trata de simbologia, elas foram revogadas, né, e outras normas estrangeiras são usadas como referência, algumas concessionárias aí, né, já usam simbologias aí, e nem sempre uma simbologia de uma concessionária é igual a outra. A CEMIG, por exemplo, usa lá o transformador, né, símbolo de transformador como sendo um triângulo, né, diagrama unificado, ela lá é um triângulo. Por aí vai. Existem